Fala, turma boa! Está começando mais um Rolim Talks, o seu podcast, onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, sobre liderança, tudo aquilo que vai edificar a tua carreira, que vai engrandecer a tua carreira cada vez mais. Toda semana, todas as sextas, às vezes na terça, mas todas as sextas às 19 horas é o nosso encontro aqui no YouTube e também no Spotify, onde a gente recebe convidados para trazer excelentes dicas, excelentes insights, para que você possa implementar amanhã na tua vida através de histórias inspiradoras das pessoas que passam para conversar aqui conosco. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que tu pare o que tu está fazendo e te inscreva no canal neste momento. Vou te dar 2 segundos para tu clicar e te inscrever no canal, independente se tu estiver no celular, se tu estiver na televisão, se tu estiver no computador, notebook. De todas as maneiras, tu consegue te inscrever aqui no Rolim Talks e ativa o sininho das notificações, porque, como eu disse, todas as sextas às 19, às vezes às terças-feiras, vai ter um episódio novo para vocês. Lembrando, no Instagram, @lucasmrolim, é onde a gente coloca os cortes e as pílulas de conhecimento que os nossos especialistas falam aqui no microfone do nosso podcast. Então, seguindo lá no Instagram, você vai ter pequenas doses de conhecimento e ainda ter toda uma interatividade que a gente faz lá pela rede social. Dito isso, sem mais delongas, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, Cíntia Carvalho, CMO do Share. Seja muito bem-vinda ao Rolim Talks. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer a gente ter esse papo, essa conversa, estou muito animada e muito feliz. Que bom, Cíntia, a gente também, né, todos os episódios, eu comentava contigo ali fora do ar, né, os episódios onde a gente trouxe a figura feminina foram excelentes episódios, né, para quem não assistiu, o episódio da Carol Mocinho, salvo engano, o episódio 2, e o episódio da Roberta Bertoy, foram excelentes episódios, né, porque a visão feminina é extremamente importante, principalmente no mundo atual. E é justamente nesse papo que eu quero entrar contigo, mas antes quero conhecer um pouco da tua história, quero que tu fale um pouco sobre como as coisas aconteceram para ti, né? Tu que é formada pela Unicinos em publicidade, como é que tu escolheu a publicidade ou a publicidade te escolheu? Me conta um pouco dessa história. Acho que... Nossa, eu nunca tinha pensado se fui eu que escolhi ou ela me escolheu. Mas eu tenho uma madrinha que ela me batizou muito nova. Ela tinha uns 10, 12 anos quando ela me batizou. Então, ela era uma criança ainda. E quando eu era novinha, assim, ela me levava pro shopping. Então, a gente tinha um programa de daí afiliado que era comer McDonald's e ir no cinema. Então, uma vez, duas por mês. Baita programa, né? McDonald's e cinema, receita perfeita. Pois é, que criança não gosta disso, né? E aí, quando ela começou a trabalhar, ela me levava no shopping e falava assim, nossa, tá vendo aquilo ali? Foi a Dinda que fez. Tá vendo aquilo ali? A Dinda que fez. E eu achava aquilo incrível. Porque ela fez publicidade também, então ela trabalhava na área de criação, e ela atendia várias lojas aqui do Sul, então ela tinha várias artes dela espalhadas pelo shopping, e eu achava aquilo incrível. E eu pensei, nossa, que coisa maravilhosa. E aí, quando eu cheguei na época de escolher o que eu queria fazer, fiz vários testes vocacionais, tinha ali sempre a veia forte para comunicação, e aí eu pensei, bom, parece que temos aí um caminho. E aí logo já fiz vestibular para publicidade, enfim, então foi super natural, assim, para mim. Na minha cabeça era natural, né? Não tinha nenhum tipo de influência. Esse caminho. E aí eu tava até comentando contigo antes que pra mim foi muito louco, assim, quando caiu a ficha do porquê que eu escolhi a publicidade. Eu não tive nenhuma outra figura feminina atuando no mercado de trabalho quando eu era criança. Então, todas as minhas tias, todas as mulheres que eram próximas de mim, quando eu era criança, elas eram donas de casa, elas eram mães, elas cuidavam da casa. Elas não tinham um ofício, uma profissão. Então, eu acho que a primeira figura feminina que eu tive que trabalhava com alguma coisa... Assim, trabalhava com alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Cuidar de casa é um trabalho, cuidar das crianças é um trabalho. Mas a primeira pessoa que tinha uma formação, que estudava, trabalhava fora, foi a minha Dinda. Então, era a pessoa mais próxima de mim que tinha essa relação. Então, acho que faz pouco tempo que eu me dei conta disso, assim. Que isso fez parte da minha escolha, sabe? Então... Eu acho isso muito, muito curioso, muito louco e é muito... Eu acho que vocês convidarem mulheres para vir aqui também faz muito parte disso, sabe? Eu acho que quando a gente não consegue se imaginar num lugar, a gente não consegue pensar coisas diferentes. Sem dúvida. Então, eu acho que a mulher tá ocupando espaços diferentes hoje, a mulher tá no mercado de trabalho, é essencial a gente conseguir estar em várias outras áreas,
porque senão a gente não consegue pensar em coisas diferentes, sabe? Com certeza. Eu achei muito legal isso, Cíntia, que tu comentou em relação à tua madrinha. Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, muitas pessoas têm uma excelente relação com o Dindo e com a Dinda, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sim. Sul, né? E com as madrinhas. Mas acima disso, é uma palavra que é chave, que se chama referência. Sim. As referências, elas são tudo na nossa vida, tanto para o bom quanto para o lado ruim. Daquilo que deve ser feito e aquilo que não pode ser feito. E o bacana é que ainda criança, como tu disse, olha a experiência que tu tem de lembrar daqueles momentos quando criança, diz, olha, tá vendo isso aqui, foi a Dinda que fez, tá vendo isso aqui, foi a Dinda que fez. E o quanto tu acha que isso contribuiu, Cíntia, na tua vida profissional hoje? Eu acho... eu não segui o mesmo caminho que ela. Quando eu entrei na faculdade, eu achava... Porque, assim, a gente entra na faculdade com 17 anos, né? Sim. Assim, sem muito saber. Tu não tem noção. Tu fala assim, nossa, médico cuida das pessoas, advogado cuida de processo. Tu tem, assim, o contador cuida do dinheiro e é isso. Tu tem um básico, assim, e olha lá. Sim. Administração, direito, contabilidade, educação física. E aí tu sabe mais ou menos o que as pessoas fazem. Então eu não sabia o que o publicitário fazia. Eu achava legal o que ela me mostrava que ela fazia. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a entender, tipo assim, nossa, muitas possibilidades de trabalhar. Muitas trilhas de conhecimento. Então, tipo, a faculdade de publicidade, ela é muito ampla, muito vasta, né? Então, E de fato é, né? Então eu lembro que eu tinha colegas que, nossa, eu tô aqui, mas eu quero trabalhar com cinema. Aí tinha gente que trabalhava em jornal, tinha gente que trabalhava, tipo, em vários lugares diferentes, e com várias skills diferentes. Então, eu achava que eu ia trabalhar com criação, né? Porque publicitário é criativo, né? E eu achava, nossa, daí chegava nas cadeiras de criação, eu tinha vontade de chorar na aula, porque eu era muito ruim. Nossa, eu não conseguia, tipo assim, criar nada no Photoshop da vida, porque eu ficava, tipo, muito ruim, muito feio. Então, não existia Canva, né? Pra ajudar a gente, então... Sim. Era um pouco mais Estamos falando de outro mundo, né? a gente tá falando, sei lá, 2012. Então, eram outras tecnologias que existiam, outras dificuldades, né? Então, eu achei que eu ia pra esse caminho, não fui, mas eu acho que ter chegado na publicidade me fez entender muito sobre o mercado, assim, sobre conseguir olhar para outras coisas e entender que a pessoa que trabalha com comunicação, que trabalha com publicidade, ela acaba trabalhando com tudo também, sabe? Com certeza. Porque a parte da publicidade nada mais é do que uma comunicação clara. Sim. Seja ela visual, falada. Né? A gente precisa de várias maneiras de fato ter a melhor comunicação. Porque a publicidade é a comunicação que deu certo. Todo mundo precisa vender o seu negócio, né? Então, todo mundo, de alguma forma, tu vai trabalhar numa agência, tu vai trabalhar com diversos tipos de clientes, com diversos segmentos. Então, tu, além de entender sobre a comunicação, sobre a publicidade em si, tu vai precisar entender sobre o negócio que tu tá divulgando. Tu vai precisar entender, nossa, eu vou divulgar aqui um escritório de advocacia. Eu vou precisar entender como funciona o mercado de advocacia. Eu vou ter que entender aquele mercado. Eu vou precisar estudar sobre o meu cliente. E... Normalmente, quando tu não trabalha dentro do cliente, trabalha em agência, tu atende vários clientes de segmentos diversos. Sim, não tem como trazer a personalidade em si ali, né? Até tem, né? Mas a gente sabe que o serviço da publicidade em si, quando tu consegue ter uma aproximação real com o cliente, né? Nas negociações B2B, por exemplo, faz toda a diferença. Tu consegue entregar uma qualidade muito maior. Mas me diz uma coisa, Cíntia. 8 anos de share. 8 anos de share. Me conta um pouco dessa história, de tudo que aconteceu. Eu conheci o Share quando eu trabalhava em agência. E eu fui num evento do Share, na SPM. Acho que foi 2016, isso. 2015, 2016. E aí uma menina que trabalhava comigo, ela falou assim, vamos num evento? Eu disse, vamos lá. E aí, não sabia nada, nunca tinha visto nada sobre o Share. Conheci o evento, fui no evento. E aí eu comecei a seguir o Share, comecei a seguir o Rafa no Facebook na época, porque outros tempos, né? E aí, depois de um tempo, assim, no outro ano, no começo do ano, abriu uma turma de um curso de e-mail marketing. E eu trabalhava numa agência pequena, então eu era atendimento, mas eu também fazia várias outras coisas. E uma delas era também mandar e-mail marketing para os clientes. E aí eu pensei, vou fazer o curso? Vai me ajudar? E o professor do curso era o Rafa. E aí, nessa, eu conheci ele. Tipo, já seguia ele, mas a gente não se conhecia, enfim. Teve uma proximidade com o Rafa. E aí inclusive, desculpa te cortar, assim, para quem não assistiu o episódio do Rafa, não vou lembrar o número ao certo aqui, mas dentro do nosso cardápio, né, de podcasts que aconteceram, aqui no YouTube tem um episódio com o Rafa Martins, um episódio muito massa, onde ele contou várias histórias do Share, inclusive aí da Riviera Francesa, que já eu vou apertar com a Cíntia aqui. Mas aí conheceu o Rafa,
Que até então tu era só pelo Facebook. Era só pelo Facebook. E aí eu fui lá, aluna CDF, aqui na frente, porque precisava aprender, precisava colocar. Precisava entender o que estava acontecendo e ver o que realmente eu ia conseguir melhorar no meu trabalho. E aí a gente se conectou, enfim, foi super legal, assim, o curso. Não vou ficar falando mal também, né? Mas foi super legal mesmo. Acho que a gente consegui ter uma visão mais ampla, porque eu fui aprendendo muita coisa fazendo, assim, antes de passar por um curso, né? Fui meio que entendendo e vendo o que tinha Porque as especializações fazem a diferença total, assim. Porque às vezes a gente vai procurando alguma coisa na internet, mas não tem uma didática, não tem um passo a passo. Às vezes tu perde uma parte que é muito importante do processo do que tu vai fazer. E aí tu não sabe nem por que não tá dando tão certo, sabe? Então... Não, e assim, na faculdade, tu tem... Eu costumo falar sobre isso sempre aqui nas instituições de ensino. A gente teve um episódio muito massa com o Diego Cândido. Parece que eu tô fazendo propaganda de todos os episódios hoje, né? Mas o episódio, salvo engano, episódio 3, com o Diego Cândido, muito massa, falando sobre as experiências da academia. E aí lá na Unicinos, tenho certeza que eles informaram o máximo possível. Mas a especialização daquilo que tu vai fazer da vida na prática, às vezes a academia não traz. E a publicidade, ela é muito voltada ainda pro offline. Na época que eu me formei em 2016. Então, até 2016, a gente não teve quase nada de online, de digital na faculdade. Eu lembro que quando eu tava, tipo, sei lá, no 5º ano da faculdade, lançou uma faculdade de comunicação digital, que aí tinha coisa sobre digital. Mas não era publicidade. A publicidade, ela era realmente offline. Era, tipo assim, fazer outdoor, comprar mídia na TV. Então, quando eu comecei a trabalhar com digital, eu não sabia nada. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, a menina falou assim... a gente tem que pegar o layout e mandar pra exportação. E eu fiquei, exportação? O que tá acontecendo aqui? Se a gente vai mandar isso pra fora? Tipo, o que tá acontecendo? Eu não sabia. Eu não sabia o que era desenvolvimento, eu não sabia, tipo, o que era nada, assim. Então, pra mim foi muito louco, porque eu precisei entender todo o mundo digital. Óbvio que eu era uma pessoa conectada, usava internet, enfim. Não mas tinha é diferente, né? mas ali tu tá trabalhando, teus primeiros dias de trabalho, tu tem todo um universo que é aberto. Então, eu acho que o nosso trabalho no Share, ele é muito importante nesse lugar, porque mesmo que a gente passe por um ensino tradicional, um ensino formal, tem coisas que a universidade não vai conseguir entregar, não vai conseguir acompanhar. Mesmo que não seja só um detalhe, mas seja uma disciplina inteira, sabe? E claro, até porque é o personalizado, né, Cíntia? Que é o que a gente estava falando, né? Tu disse que o primeiro curso que tu fez no Share foi um curso de copy. De e-mail marketing. De e-mail marketing, desculpa. Então, tu busca a personalização daquilo que tu realmente gosta nessas especializações. Sim. A faculdade, ela vai te dar o macro de tudo, todo mundo sabe, né? Eu sou advogado. Então, eu fiz a faculdade de Direito, mas eu fui buscar a especialização em Direito do Trabalho depois. Sim. Porque é necessário esse tipo de situação, e aí é ali que moram os detalhes. Sim. E aqui a gente já fala várias vezes, a excelência mora nos detalhes. Então, tu buscar, através do Share, hoje em dia, tudo que o Share faz, até recentemente o Beto fez o curso lá do Diretoria, que eu lendo fiquei diretoria, acho que foi um nome muito massa. Acho que vocês escolheram muito bem, fez bastante diferença. E tudo isso que vocês fornecem no Share, toda essa educação, muda a vida das pessoas. Né? Muda. E é muito louco, assim, porque às vezes a gente não consegue se dar conta tão rápido, porque quando a gente trabalha com educação, é uma coisa que vai mudando a vida das pessoas ao longo do tempo. Então, não é uma coisa que é instantânea. Nossa, eu fiz um curso e minha vida tá transformada. Não é, tipo assim, do dia pra noite. É uma coisa que vai construindo a pessoa, vai construindo a carreira dela. E aí é muito legal, porque a gente encontra as pessoas depois de um tempo e elas falam assim, nossa, vocês não têm noção do quanto vocês fazem parte da minha vida, da minha trajetória profissional, do quanto vocês fazem parte das minhas conquistas. E é, tipo, é muito gratificante a gente saber que, tipo assim, nossa, a gente vê ali, nossa, que legal. Tipo, o Beto tá ali, tipo, tá conquistando muitas coisas pelo trabalho dele. E aí ele vai lá e volta e fala, nossa, eu fiz aquele curso mudou a forma como eu via as coisas, fez eu criar minha agência, Então é muito legal a gente ter várias histórias dessas, porque não é, nossa, uma pessoa que despontou e deu certo, sabe? São várias pessoas que vão conquistando várias coisas na carreira. Vou contar, inclusive, mais um caso, né? Quando eu estive no Share a primeira vez, foi para assistir a palestra do Potter, era como fazer uma palestra. Sim. Né? E depois daquela palestra do Potter, foi quando eu escrevi a minha primeira palestra. Então, e até recentemente estive na Estácio dando uma palestra, 2 palestras, uma para o turno da manhã e uma para o turno da noite. E quando eu estava montando a palestra, eu lembrava das dicas que o Potter deu.
né, em relação a aquilo que aconteceu. Né? Isso uma semana antes, porque 3 dias antes eu aprendi com o Rafa que é hora de refinar, né? Sim, que é de botar é aquela parte onde a coisa vai dar certo. Então, tenho certeza que essa é a história que eu estou contando, mas as inúmeras histórias que vocês recebem diariamente lá e o quanto é gratificante saber que fez a diferença. É muito gostoso, assim, a gente fala que a gente gosta de ter essas memórias e essas histórias muito fortes pra gente, porque quando tá difícil trabalhar, porque assim, Faz parte do jogo. gente, é trabalho. A gente pode trabalhar em coisas muito legais, mas às vezes é difícil, às vezes é pesado, às vezes a gente tem muita coisa pra fazer. E aí a gente para e pensa, nossa, a gente tá fazendo essas coisas, a gente tá enfrentando essas dificuldades porque a gente acredita nisso aqui. Porque a gente quer que dê certo, porque a gente quer que as pessoas tenham mais acesso, a gente quer que as pessoas consigam mudar a realidade delas. Então, eu acho que a educação ela tem esse poder muito grande, eu acho que a gente entrega, ele contribui muito para isso, para essa mudança. Com certeza. Falou agora, assim, Tia, eu acho que a gente entrega, né? Eu acho que tenho certeza que vocês entregam, né? Mas eu quero saber de ti como é que foi a transição para as palestras. Né? Porque tu começou a palestrar agora também, Sim, né? No começo do Share, quando eu entrei no Share, o meu trabalho era muito operacional, ele era muito de organizar todo o evento. Então, eu sempre estive nos eventos, então eu já fui em muito evento na minha vida, já organizei muito evento na minha vida, mas eu sempre estava ali do lado organizando. Então, era sempre tipo assim, vou ali, tu tá nervoso porque vai dar palestra? Vou te dar todo o apoio, vou te ajudar, vou ver se tá tudo certo, pegar o passador, pegar o microfone, te ajudar com tudo. E aí o Rafa falou assim, tu não vai palestrar? Eu falei assim, não, eu tô aqui pra ajudar. Eu não preciso palestrar. E eu tô aqui para tranquilizar os palestrantes, não deixa pra eu fazer meu trabalho aqui de boa. E aí foi indo. E até que um dia o Rafa falou assim, olha, eu acho que tá na hora. a gente precisa fazer esse projeto desse ano. Tu palestra, né? Porque a gente tem várias oportunidades pra isso, né? Então, Claro, com certeza. E ele falou assim, eu acho que... E também tem toda essa questão, tipo assim, de várias meninas que trabalham com a gente, mulheres que trabalham com a gente, de também me terem como uma inspiração. Ele falou assim, as pessoas, elas gostam muito de ti, elas gostam muito do teu trabalho, não tem por que tu não querer falar. E aí bate muito aquela síndrome de, nossa, eu não tenho o que falar, não tenho... Sobre o que eu vou dividir. E aí foi indo. E aí eu fiz a minha primeira palestra. Eu acho que foi na Gramado Summit, a minha primeira palestra, talvez. E aí eu tinha, tipo, meia hora pra falar, eu falei em 15 minutos. Porque eu naturalmente falo rápido. Nervosa, eu falo mais rápido ainda. 2.0 do WhatsApp. É isso. E aí eu lembro que, tipo, e aí foi finalzinho do dia, daí tava mais o time, assim, mas foi super legal, assim, que daí eu falei sobre liderança. E aí as meninas estavam ali assistindo a palestra e foi muito legal, porque elas já deram, tipo assim, um feedback de, tipo assim, o que você tá falando é realmente verdade, gente. Claro, são coisas que acontecem, né? E aí foi muito legal, assim, e aí eu me senti nervosa, desconfortável, mas bem, curti, foi legal. E aí depois disso foram vindo outras oportunidades, aí depois eu mediei alguns painéis, e aí eu mediei painéis que foram super difíceis, de pessoas que eu conhecia, mas que a gente foi indo pra temas que eu talvez não dominava muito, não tinha me preparado para esse momento. Então... eu acho que as experiências que vieram depois disso também me mostraram, tipo, pra onde eu precisava me preparar e pra onde eu precisava trilhar isso, sabe? E o que tu acha que é mais difícil, assim, de mediar um painel ou dar uma palestra? Eu acho que dar uma palestra. Porque o desafio de tu mediar um painel é tu conhecer as pessoas que estão ali, saber sobre os temas que elas também se sentem confortáveis, né? Que nem tu tá aqui, tu precisa saber pra onde tu pode levar essa conversa que eu vou conseguir te acompanhar. Então, tu entender qual é o tema daquele painel, qual é o objetivo daquela fala, tu entender e estudar as pessoas que vão estar ali, mas é uma coisa que vai sendo construída. Agora, a palestra, tu tá ali, tá todo mundo te olhando. E tu tem que... É o centro, né? E tu tem que... Não é dar um show, tu tem que ensinar alguma coisa pras pessoas. Tem que entregar, né? Tu tem que entregar, porque as pessoas, elas estão ali pra isso, elas não estão ali porque elas não têm nada pra fazer. Então, a gente valorizar o tempo das pessoas, sabe? Então, é diferente. Eu acho que são coisas que a gente precisa ter skills diferentes para fazer as duas coisas. São duas coisas que são muito legais de fazer, mas são duas coisas que a gente realmente precisa se dedicar para isso, sabe? Assim, desculpa te cortar. Não precisa. A mediação de painel, eu acho que a grande complexidade do mediador do painel está em realmente extrair das pessoas que estão participando todo o conhecimento dela. Sim. Né? Porque o mediador, ele precisa, ao mesmo tempo, cortar aquele cara que talvez esteja falando demais e, ao mesmo tempo, incentivar que o assunto ande.
Sim. Então, acho que existe uma complexidade também não, é grande em difícil, relação não. a isso, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Eu acho que quando a gente olha de fora, parece que a pessoa está ali só fazendo perguntas, que ela escreveu as perguntas e vai... Deu. E deu. Mas é toda uma questão de entender para onde a conversa está indo, entender qual o fluxo que aquilo está seguindo, entender qual tema que ainda não foi abordado, entender, tipo assim, nossa, a gente tem 40 minutos e a gente vai falar sobre 3 temas, a gente precisa equilibrar para que o tempo ele funcione, para a gente não ficar correndo no final, a gente não deixe de falar alguma coisa que seja importante. Então, eu acho que... E pensar no público também, né? Uhum. Então, é levar aquela conversa para que seja uma coisa que todo mundo se sinta confortável, porque quando a gente está assistindo alguma coisa que as pessoas não estão confortáveis, é muito fácil de perceber que tem alguma coisa que não tá legal ali. Que tá em desacordo. Então... É conseguir realmente tirar uma conversa boa, né? E conseguir explorar isso da melhor forma. Inclusive, teve um painel no Gramado Summit, no Share, né, no palco Share, que foi, salvo engano, mediado pelo Cláudio Bittencourt. Mas não vou fazer propaganda, né? Episódio 5 do Rolling Talks, Cláudio Bittencourt, grande figura, onde ele mediou, e tava o pessoal do Kauai. Eu não vou lembrar todos que estavam, mas eram 4 pessoas. Eu acho que era o Aris do Kauai, o Nenê. O Nenê, com certeza o Nenê tava. Eu não lembro quem era a outra pessoa. Era um painel sobre vendas. Era um painel sobre vendas. E, salvo engano, era um rapaz de Santa Catarina que tava, de uma agência, o quarto elemento desse painel. E o Cláudio teve um grande desafio. Porque eu estava ali como espectador e assistindo, e deu para ver que todos tinham muito a entregar, inclusive o Cláudio que estava mediando. Sim. Porque como ele é uma fera em relação a vendas, o assunto foi levando e ele foi participando, e era aquele painel que tu não quer que termine. Tu vai ouvindo assim os posicionamentos, porque hoje em dia o mercado de publicidade ele mudou demais. E lá eles estavam no painel falando sobre vendas, sobre atendimento. Porém, quando a gente fala no tema vendas, o tema publicidade ele está 100% linkado. Sim. Não tem como a gente fazer uma dissociação dessas palavras. Está sempre caminhando a publicidade e o mundo das vendas junto. Mas me diz uma coisa, assim, em relação à liderança feminina. Tu disse as tuas palestras, elas trabalham muito essa parte da liderança, que foi como começou. Qual é o impacto que tu sente como mulher de estar dando uma palestra incentivando a vida de outras tantas mulheres que agora vão ter em ti a madrinha que tu teve quando tu era pequena? É muito legal, assim. Eu acho que é muito difícil quando a gente vai num evento e a gente só tem homem palestrando. É um desconforto, é uma coisa ruim, parece que, tipo, que as mulheres não conseguiram chegar lá, sabe? Sim. Não conseguem chegar, tipo, e tem alguma coisa pra compartilhar. Então, é muito legal, assim. Esse ano, quando eu palestrei na Gramado Summit, eu contei um pouco dos projetos, das coisas que a gente faz no Share. E aí, quando eu desci do palco, vieram umas 2, 3 meninas falar comigo. E aí, tipo assim, pedir dicas e querer trocar e querer conversar. E aí, eu fiquei tipo assim, nossa, que gostoso, que legal poder proporcionar isso, sabe? Ter essa troca e construir isso junto com elas. E de ter essa construção. As meninas do time também falaram que foi muito legal, que elas viram o trabalho delas sendo exposto, né? Então, acho que quando a gente está num papel de liderança, a gente acaba... fazendo pelas pessoas, né, através delas. Então, a gente estava ali mostrando o trabalho delas, mostrando como a gente fazia o dia a dia, e elas se sentirem representadas, e elas se sentirem bem com isso, foi muito legal. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande estar num palco, estar falando sobre, e falar sobre liderança, eu acho que é ainda mais, porque quando a gente fala sobre liderança, a gente está falando sobre pessoas, né? Sem dúvida. E é cada vez mais complexo a gente trabalhar com pessoas. Eu acho que a gente sempre fala, né? Nossa, a gente está vivendo uma era de inteligência artificial, muita tecnologia, mas o desafio maior sempre acaba sendo as pessoas. Como a gente vai desenvolver as pessoas, como a gente vai capacitar as pessoas, como a gente vai fazer com que as pessoas trabalhem engajadas nisso. Então, é muito especial, acho que estar nesse lugar. Eu acho que, às vezes, ainda a ficha não cai, de talvez eu ser ainda a figura da minha madrinha para outras pessoas. Mas eu acho muito, muito, muito especial, muito gostoso, assim. Acho que eu fico muito feliz com isso, assim. Com certeza. Porque aí, um dia tu buscou a referência na tua madrinha, né? E hoje tu tem a possibilidade de ser referências para pessoas do mundo inteiro. Sim. Mas justamente por ser uma mulher que venceu, que lutou pelos seus objetivos, pelas suas referências, foi atrás da formação, enfim. Aí falo pelo mundo inteiro justamente porque o Share é global hoje em dia. Sim, Fez o evento na França e tudo mais.
Perdão. Me diz uma coisa, assim, no fim do ano agora tem o Prêmio Share. Como é que estão os Share. preparativos em relação a isso? Estamos recebendo cases. E o Prêmio Share, ele tem um carinho muito grande, assim. É um projeto que a gente gosta muito de fazer, porque quando a gente, de novo, está falando sobre publicidade, a gente está falando sobre o trabalho que as pessoas fazem, a dedicação, e tem muitos prêmios voltados para publicidade, né? E quando a gente olha para o Brasil, tem vários prêmios que as pessoas conseguem participar, mas eles são caros. Eles não são prêmios que todas as agências conseguem escrever cases, eles não são prêmios que todo mundo consegue participar. E o Prêmio Share, ele vem muito pelo lugar de vamos colocar o trabalho. É isso. Então, é a gente conseguir, no mesmo prêmio, ter pessoas que trabalham em grandes agências de São Paulo, com pessoas que trabalham no interior do Rio Grande do Sul, que trabalham no Norte, no Nordeste, competindo pelo mesmo prêmio. Então, pra gente é muito especial, assim, é muito gostoso a gente conseguir ver o quanto as pessoas, elas ficam felizes em ter o seu trabalho reconhecido, sabe? Uhum. Então, é elas subirem no palco para receber o prêmio e ficarem nervosas, ansiosas, e ter a família delas ali assistindo elas. Então, a gente realmente consegue enxergar quanto esse reconhecimento também ajuda a mudar a vida delas, sabe? De ter um reconhecimento que talvez elas não fossem conseguir tão cedo em outros lugares, sabe? Uhum. Então, justamente pela diferenciação de oportunidade. Porque é muito caro participar de prêmio hoje em dia, né? Então, e aí quando a agência vai olhar para onde vai colocar, normalmente não é o trabalho de social, de conteúdo, que é o que o Prêmio Share trabalha, né? Então, são sempre campanhas maiores. Então, é meio que fazer parte de um case, mas não ser o teu case, a coisa que tu construiu, que tu botou a mão na massa. Uhum. A gente olha para profissionais também. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho, assim, de ver acontecendo, de ver ele ao longo... A gente fica uns 3, 4 meses com ele acontecendo, né? Então, a gente passa pelo momento de inscrição dos cases, que ele é 100% gratuito. Então, a gente tem 12 categorias hoje no prêmio. As pessoas podem se inscrever para concorrer. Depois, a gente faz uma seleção. E os 3 de cada categoria que a gente seleciona vão para voto popular. E aí, vence quem tiver mais votos válidos. Então, a gente entrega a premiação lá no dia do evento mesmo. E o evento do prêmio também não é um evento que a gente faz só a premiação, a gente também traz o evento de conteúdo pra gente falar um pouco sobre tendência, falar um pouco sobre o que vai vir pro próximo ano. Então, por isso que a gente já faz o evento mais pro finalzinho do ano também, pra gente aproveitar esse ano, 2 e 3 de novembro? 3 de novembro. 3 de novembro. Em São Paulo. Uhum. E qual é a diferença, Cíntia, para que o Share nasceu no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Qual é a diferença de trabalhar também em São Paulo? O que vocês enxergam, assim, né? Tu como a parte com a CMO, né, líder de operações, a diferença de trabalhar no coração que pulsa o Brasil, que é São Paulo, inegavelmente. Qual é a diferença principal que tu enxerga de quem trabalha em Porto Alegre trabalhar também em São Paulo, fazendo premiações a nível nacional e tudo mais? Em São Paulo, tudo é muito maior. Eu acho que quando a gente vai para lá, a concorrência é maior, porque quando a gente faz evento aqui em Porto Alegre, não tem um evento por dia aqui em Porto Alegre, olhando para o nosso público. Em São Paulo, deve ter uns 2 ou 3 por dia. Então, a gente tem uma concorrência... E todos sempre lotados. Sempre lotados. Então, é muita gente, é muito evento, é muita coisa acontecendo. Então, a gente lida com essa concorrência de público, da gente conseguir entender qual é o melhor momento para a gente fazer os nossos projetos. As pessoas em São Paulo, elas são muito mais objetivas do que a gente aqui. Então, em São Paulo, a galera corre muito. Todo mundo muito trânsito, todo mundo muito atrasado. Aquela coisa, tipo, nossa, vamos fazer reunião no almoço porque é o tempo que eu tenho. Então, as pessoas, elas são muito mais práticas e objetivas. Quando eu participei de uma das primeiras reuniões em São Paulo com o Rafa, eu lembro que a gente chegou, o escritório tava extremamente lotado, tinha gente sentada no chão, que tava tendo uma palestra, tipo... E ele falou assim, vamos sentar lá embaixo que a gente vai conseguir conversar melhor. Daí a gente sentou num banquinho do prédio, assim, no jardim do prédio. E aí o cara falou assim, o que vocês querem? Eu preciso disso, 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 disso. E aí, ali tava resolvido. Uhum. E aqui, normalmente as coisas não funcionam assim. Não, tem que ter toda uma pompa, tem que ter né? um chimarrão. Um mate. Tem que falar do Grêmio, tem que falar do Inter. Tem toda uma construção, um relacionamento que acontece aqui. E que lá as pessoas são muito mais objetivas. Tem, óbvio, a questão de relacionamento, né? Não é uma coisa fria, não é uma coisa que... Mas eu acho que ela se dá depois, né? Cintia, ou não, assim. Não, ela O que tu enxerga? Porque aqui no Rio Grande do Sul, acho que tu constrói as relações para que tu preste o serviço. Enfim, eu faço o que tem que fazer. Em algum momento tem uma oportunidade de... Exatamente. Em algum momento tem a oportunidade de conversar sobre isso. Primeiro, a construção da relação. Em São Paulo é o contrário.
É a prestação com excelência que te traz o relacionamento. Porque aí tu te provou pra pessoa que tu consegue entregar, que tu tem uma boa qualidade. E a partir disso a pessoa, tá, entendi que vocês realmente entregam, que vocês têm qualidade, que vocês são pessoas que eu posso contar. E aí, a partir disso, vamos andar juntos agora e vamos fazer coisas juntos, sabe? Então, acho que tem um pouquinho nessa E diferença. me diz uma coisa, Cíntia, qual é o teu maior desafio como pessoa hoje dentro do Share? Com toda a responsabilidade que tem e com o tamanho que o Share vai tomando. Né? Qual é a tua maior dificuldade? Eu não digo dificuldade, né? É desafio mesmo. Desafio. Tá? Eu acho que o meu maior desafio é a gente seguir olhando para onde o mercado está indo e entender como a gente consegue adaptar todos os produtos que a gente tem e levando o time para esse lugar, sabe? Porque a gente não pode seguir fazendo educação da mesma forma que a gente fazia há 5, 6, 7 anos atrás. Então, a forma que as pessoas consomem conteúdo está mudando, a forma como as pessoas estudam está mudando, o tempo que as pessoas têm está mudando, né? Então, quando a gente criou o Clube Share lá em 2020, por conta da pandemia, as pessoas elas não tinham outras opções de estudar, elas não tinham outras opções de... Elas não podiam fazer várias coisas que elas podem fazer hoje. Então, novas tecnologias surgiram, novas coisas surgiram, então a gente precisa conseguir acompanhar esse tempo das pessoas, a gente precisa conseguir acompanhar esses desafios que elas têm também. Então, olhar para o produto e entender como a gente pode fazer para que o que a gente está oferecendo faça sentido para a realidade das pessoas, para que faça sentido para a rotina delas e levar o time para esse lugar também, né? Então, acho que ficar nesse... E com certeza é um grande desafio, né? Porque tu movimentar todo o time envolvido nas operações do Share para que tenham o mesmo desejo que tu tem, o mesmo objetivo que tu tem. E assim, o mesmo olhar de quem já está há 8 anos fazendo as atividades principais, né, em relação a tocar a empresa, que as pessoas que vêm junto tenham o mesmo refinamento de olhar, né, e a busca pela excelência completa. Porque é como tu acabaste de falar, as referências, quando o Share é referência em relação a isso, as pessoas vão lá no evento para passar um dia inteiro em São Paulo assistindo vocês, e não só as palestras, como os painéis, mas em busca daquele insight que eles vão implementar na vida deles no outro dia. E olha o tamanho dessa responsabilidade. E ela não pode ser baseada em cima de uma pessoa. Né? Tem que naturalmente ser dividido entre todos aqueles que trabalham. Porque tu trouxe antes, quando tu está em cima do palco, existe toda uma operação ali embaixo. Então, tudo que em relação a Media Kit... o Share eu sei que faz muito a questão de sacolinha, o caderninho, que bom que tu veio. Então, todos esses pensamentos para melhorar cada vez mais a experiência de quem frequenta. Então, tu liderar um time desse é uma grande complexidade, né? E a gente conseguir passar isso para as pessoas e ainda a gente conseguir trazer camadas de melhoria, né? Então, eu estava até conversando agora, a gente tem... Faz um ano que a gente tem uma pessoa que cuida só dos nossos eventos. E aí eu tava conversando com ela, falando assim, olha, a gente tá entregando, mas a gente precisa pensar o que mais a gente vai fazer. A gente não pode seguir sempre fazendo a mesma coisa de, ok, a gente entendeu, esse é o formato que a gente faz, mas a gente precisa continuar surpreendendo as pessoas. A gente vai seguir tendo ali o post-it no caderninho, que vai seguir sendo à mão, porque não faz sentido a gente colocar alguma coisa impressa. A gente vai seguir fazendo pelo like, a gente vai seguir fazendo o que a gente faz, mas a gente precisa também pensar o que mais a gente pode fazer, como a gente pode melhorar a experiência das pessoas no evento, né? Então, esse ano, quando a gente fez o Share Talks aqui em Porto Alegre, a gente trouxe uma camada de IA para o evento. Então, a gente criou um agente junto com o pessoal da Dobra para a gente gravar as palestras. Então, todo mundo, quando saía do evento, já tinha todas as palestras, o resumo das palestras ali. Então, era uma outra forma das pessoas ainda continuarem consumindo o evento mesmo depois dele. Então... o desafio é a gente sempre estar atento a isso. Como a gente pode melhorar o que a gente já faz, entregar mais do que a gente já está entregando. E não no sentido de, nossa, vou fazer mais do que preciso. Como eu posso melhorar realmente aquela experiência, como eu posso fazer com que o Lucas, quando for no evento do Share, ele se sinta bem, ele tenha uma atmosfera de, nossa, tô aqui no Share, que bom, tô me sentindo bem, tô me sentindo confortável. E ainda tô sendo surpreendido, sabe? Então, a gente entender cada detalhe. Então, quando a gente fala de evento, são muitas coisas que estão envolvidas. Desde o palestrante, todo o processo dele, até desde o convite, até ele dar a palestra dele, até depois da palestra dele.
Então, a gente precisa passar por toda essa trajetória, né? De contato com ele, de organização desse... Como o palestrante vai chegar no evento, como vai ser quando ele chegar, a palestra dele já vai estar pronta. Enfim, então, são vários detalhezinhos que tudo pode dar errado. Então, quando a gente trabalha com o evento, tudo pode dar errado. Mesmo que a gente teste 1000 vezes antes, no dia, na hora, coisas vão dar errado. Alguma coisa não vai bater, né? Sempre tem alguma coisa, nossa, o cabo parou de funcionar. Então, trabalhar com o evento é sempre de desafio. A gente nunca sabe o que vai dar errado. Mas alguma coisa sempre vai fugir, assim, vai deixar a gente um pouco ansioso. Mas acho que essa adrenalina também faz bem, né? Assim, muito gostoso. Nossa, gente, na época da pandemia eu tava surtada. Eu falei assim, gente, isso que é trabalhar home office, que horror. Sim, acostumada, né? Porque a gente fazia... Antes da pandemia, a gente não tinha plataforma online, né? Então, todos os nossos trabalhos, eles eram presenciais. Então, a gente tava sempre viajando pra fazer eventos. A gente, em 2019, a gente fez... Acho que foram uns 14 eventos. E mais 50 turmas de cursos. Então, a gente estava sempre em movimento. Então, a gente estava sempre em algum lugar diferente. E aí, quando cortou isso do dia para noite, eu falei assim, gente... E agora? O que está acontecendo? E aí, eu entendi o que era trabalhar home office, realmente, assim. Então, foi também um desafio, né? Porque hoje todo mundo trabalha home office. A gente tem a escola do Share aqui em Porto Alegre para a gente fazer os cursos, para a gente ter esse espaço para isso. Mas o trabalho, ele hoje ele ainda é 100% remoto. Então, a gente conseguir também entender como isso passa pela nossa cultura, sabe? De a gente conseguir formar o time e fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, mesmo trabalhando à distância. Então, foram desafios, assim, que a gente foi conquistando. E essa é uma grande complexidade, né? Porque, assim, o home office, ele de fato, ele traz muitos benefícios, inegavelmente. Né? Principalmente o pessoal que, às vezes, mora longe do trabalho. Em São Paulo... o cara trabalha em São Paulo, mas mora em Campinas. Olha, o que ele... É super comum. Sim. O cara mora em Guarulhos, trabalha em São Paulo. Leva de Guarulhos a São Paulo, que é como se fosse Porto Alegre e Canoas. Leva 2h30 até Teatro coisas assim, fora de contexto. Num dia normal, sem chuva. E o pessoal que trabalha home office, às vezes, essas 2h30, o cara acorda, vai na academia, toma um café, faz uma leitura, etc. E no horário que ele deveria estar chegando no trabalho, ele está abrindo o computador, de fato, para começar a trabalhar. Então, existe uma qualidade de vida muito maior. Porém, o desafio da liderança é como que eu vou esquentar uma relação que naturalmente esfria com o passar do dia. Sim. E a gente trabalha com... A gente começou, depois de um tempo, a trabalhar com pessoas que são fora do Rio Grande do Sul. E a gente começou a perceber também a questão cultural. De coisas que a gente fala de uma forma, a gente se comunica de uma forma que em outros lugares era muito diferente. Então, a gente entendeu que quando a gente trabalha com pessoas que são de fora daqui, a gente precisa trazer as pessoas para cá, pra gente conhecer elas pessoalmente, pra gente saber como a pessoa fala, como a gente é, a gente entender. Porque às vezes a gente parece um bando de grosso falando, né? É verdade. Porque a gente fala tu, porque a gente fala não sei o quê. Parece que a gente sempre bravo, sempre brigando. E aí, quando a gente consegue estar, no presencial, você nossa, como tu é legal. Como vocês são legais. Então, teve uma menina que trabalhou com a gente e falou assim, nossa, vocês conseguiram fazer eu gostar de solistas. É complicado, né? É complicado. Então, assim, eu acho que tem todas essas camadas que a gente precisa vencer quando a gente tá falando de liderança, quando a gente tá falando de trabalho home office. Mas eu acho que é super possível, assim. Eu sou muito fã do trabalho home office. Eu acho que a gente consegue ter muitos benefícios e muitas vivências positivas. Eu acho que tem encontros que a gente vai conseguir se reunir, vai conseguir conhecer o time e ter momentos presenciais. Eles contribuem muito para essa construção. Então, acho que ter esse híbrido, não certinho, mas ter um híbrido que acontece ali. No caso de vocês, é híbrido mesmo. É isso. Porque a parte dos eventos é presencial. A imensa maioria das vezes, né? É presencial. Inclusive, a Cíntia falou antes do pessoal da Dobra Labs. De novo, 2 episódios atrás, volta aqui, Dobra Labs. Com o Dudu e com o Guto Maceno, um episódio muito massa falando sobre inteligência artificial. Eles que são parceiros do Share no curso de diretoria de inteligência artificial, né? É isso. Na verdade, a Dobra é parceira do Share há muitos anos. O Share e a Dobra nasceram meio que no mesmo período, assim. Então, a gente sempre foi fazendo muitas coisas juntos. Mesmo antes deles terem o Dobra Labs tinham só a marca Dobra, né? Que eles faziam os produtos. Sim. A gente sempre fez muita coisa com eles sempre estavam junto, perto. E quando eles agora migraram para esse lugar de trabalhar com tecnologia, de trabalhar com IA,
a gente falou assim, vamos fazer coisas juntos, vamos Com ficar certeza. juntos, vamos andar juntos. Porque fecha muito com o share também, né? E a gente, as comunidades que a gente tem também são muito próximas, então pra gente sempre fez muito sentido essa proximidade com eles, e essa construção como um todo. Então eles estavam sempre nos nossos eventos, palestrando, falando, e enfim, o Dudu e o Rafa, que foram quem fundou as duas empresas, eles também são muito amigos, muito próximos. Então essa construção ela acabou fazendo muito sentido, e quando a gente foi fazer um curso sobre a gente pensou, não tem muito porquê a gente fazer com outro parceiro, não tem muito porquê pra gente ir pra outro lugar, porque eles estão muito perto da gente sempre, são muito parceiros e topam nossas loucuras também. Que legal. Cíntia, infelizmente a gente já está caminhando para o fim do nosso papo. Né? Eu falo isso em todos os programas, mas é verdade, a gente começa a conversar E vai rapidão. E os guris aqui da Bisturi me avisam, deu 40 minutos. Não é uma cobrança, né? Mas eles sempre me avisam, já deu 40 minutos. Né? Para que todo mundo assista o episódio até o final, né? Segundo as métricas do próprio YouTube. É importante que nunca passe de 1 hora para todo mundo assistir, né? Ter bastante aprendizado. Eu quero, Cíntia, antes da gente pegar essa parte final, que tu mande um recado, né? Para todas as mulheres que estão nos assistindo através do YouTube, escutando através do Spotify, né? Em relação à liderança feminina. Da importância de tudo que tu alcançou até hoje e de tudo que tu ainda pretende alcançar. E eu acho que não tem que ser um recado só para mulheres. Porque tu que manda. Não, tu que manda. Eu acho que esse é um ponto que me deixa incomodado. Porque normalmente quando a gente fala sobre liderança feminina, quem tá assistindo são só mulheres. Só que... Verdade, faz todo sentido. A gente só vai conseguir mudar quando os homens também sentarem pra assistir, sentarem pra gente conversar sobre isso, sabe? Estarem na mesma mesa, Exato. Faz todo sentido. Não é nossa, a gente quer tomar os lugares dos homens. Não, mas a gente quer sentar na mesa e conversar sobre o negócio. A gente também quer. A gente também tem essa capacidade, a gente também quer esse espaço, sabe? Então, eu não sou muito fã de excluir os homens. Acho que Perfeito. A gente precisa ter isso junto. E eu acho que o meu recado é pra gente seguir estudando, seguir se qualificando. Porque eu acho que a gente só vai conseguir ocupar espaços e estar em lugares se a gente souber o que a gente está falando. A gente souber o que a gente está fazendo, a gente realmente entregar resultado. Então, a gente não pode não estar preparado para esses momentos. E para a gente enfrentar. Eu acho que a gente ir para lugares mesmo que a gente fique desconfortável, a gente criar relacionamento com pessoas, a gente não pode ter essa separação de só vou em lugares onde tem mulheres, só não vou em lugares ali porque só tem homem. Eu acho que por mais que seja um momento desconfortável, que seja um momento que não seja legal, 100%, faz parte do trabalho, nem todas as coisas que a gente faz a gente gosta, a gente é feliz fazendo, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é uma construção que vai levar a gente para o lugar que a gente quer. Então, eu acho que a minha dica é para os homens serem mais abertos, darem mais oportunidades para que as mulheres estejam mais nesses lugares também e que elas se preparem para isso. Perfeito. Uma última pergunta da minha parte, Cíntia. Aonde a Cíntia Carvalho quer chegar como profissional? Nossa, que profundo. Eu não sei exatamente onde eu quero chegar. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo tem tanta coisa que ainda a gente não sabe para onde está indo. Mas eu acho que eu quero seguir proporcionando coisas para as pessoas, sabe? De seguir construindo oportunidade para as pessoas, ver mais gente crescendo, ver mais gente se desenvolvendo. Então, acho que para mim está muito mais nesse lugar de seguir trabalhando para que as pessoas tenham oportunidades, que elas sigam desenvolvendo a vida delas, a carreira delas através da educação. Sensacional. Muito obrigado pela participação, Cíntia. Foi massa. Que bom. Obrigada, gente. Então, para todo mundo que curtiu esse baita EP com a Cíntia, falando sobre liderança feminina, todos os assuntos que você ouviu por aqui, tenho certeza que amanhã tu já pode implementar dentro da tua carreira, já para edificar a tua carreira, para engrandecer a tua carreira, sempre com mais conhecimento. Porque é exemplo do Share, Rolling Talk sempre traz pessoas aqui para que tu possa ouvir, entender e buscar aquele insight de às vezes 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, perdão, que irão fazer com que tu consiga implementar dentro da tua vida, agora sempre com mais inteligência, com mais bagagem, porque é isso que faz parte do seu dia a dia. Quero encerrar o episódio de hoje pegando uma palavra que a Cíntia falou, que é em frente, que ela traz toda uma carga, porque
ela pode ser escrita de diferentes maneiras, mas o significado sempre pode ser implementado dentro da tua vida. Então, se tu tiver uma dificuldade, enfrente de enfrentar e siga em frente, independente de qualquer coisa, porque a vida é sempre assim. Como a Cíntia trouxe, às vezes terão percalços pelo caminho, mas se a gente seguir em frente, contornando as adversidades, contornando as partes difíceis, utilizando a sabedoria da água, que nunca bate de frente com nenhum dos seus problemas, e sim contorna todos para seguir o seu fluxo normal, sempre vai ser possível a gente estar cada vez mais um passo daquilo que a gente quer. Tenham todos uma excelente semana, te vejo na sexta de novo, 19 horas no Rolling Talks. Até mais!